Fala pessoal, muito bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast aqui, o convite da Plenitude Educação. A gente está buscando trazer materiais sobre o nosso curso, de pós-graduação em Medicina Esportiva, e a ideia é trazer os professores que ministram aulas no curso para conversar um pouquinho, para a gente falar sobre a Medicina Esportiva, obviamente, mas também falar sobre a rotina do médico do esporte, algumas nuances aí que muitas vezes não é falado em curso. Isso é muito importante para a gente trazer esse tipo de informação para quem está pensando em seguir nessa área, Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Martinez, eu sou médico do esporte, sou ortopedista, eu sou coordenador do curso de pós-graduação em Medicina Esportiva aqui da Plenitude. E hoje, para começar, eu trago um convidado muito especial, que ele é professor do nosso curso. Ele já tem muito mais experiência em podcast que eu. Ele é médico do esporte, endocrinologista, também é formado em Educação Física e mais recentemente ganhou mais um título aí, que ele é papai do Thiago. Então, senhoras e senhores, Bernardo Paulo. Fala pessoal, um prazer e uma honra. Obrigado pelo convite aí, pessoal da Plenitude, pessoal do Rodrigo. É sempre um prazer. A experiência de podcast é pequena, mas já está uns dois aninhos aí, toda semana. Quase 2 anos. Foi o que você falou, eu fiz Educação Física antes, Sou formado em Educação Física pela Universidade de Volta Redonda, depois eu fiz Medicina. Eu fiz endócrino, fiz medicina do esporte 2 vezes, inclusive. Nós fomos 2, também fiz 2. Eu fiz um curso lá assim que eu formei, aí não apresentei o TCC, falei, cara, saber, vou estudar de novo. Aí fiz fiz medicina do esporte de novo agora. E um prazer estar aqui dividindo um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da nossa experiência aí nesses anos de vivência e trazendo para os alunos aí para a gente tentar enriquecer um pouquinho E a ideia que eu pensei quando trazer os professores aqui é começar com uma pergunta bem simples e que para mim faz muito sentido porque era algo que eu não me via. Você se via sendo professor, ensinando alguém ou não? Eu pergunto isso porque eu, sinceramente, nunca pensei nessa área de ensino. Eu fui sugado para dentro do ensino. Gostou. Pelo Paulo, pelo Ian, tanto que toda aula minha, congresso, eu sempre ensaio com uma foto que está nós três, eu, Paulo Musi, e o Ian Spray, foram as duas pessoas que me trouxeram para o ensino. Eu ainda estou longe de ter aquela desenvoltura que eles têm, mas é algo que devagarzinho eu estou gostando e estou achando legal. Então você se enxergava dando aula? Eu sempre gostei dessa parte de explicar, de apresentar, de fazer as pessoas entenderem sobre o assunto. Eu peguei uma frase de um paciente que virou muito amigo meu, o Thiago. Eu cuido dele, da esposa e dos 2 filhos. O filho dele, quando começou na primeira consulta, ele tinha acho que 7 anos. E ele me buscou com queixa de déficit de crescimento. Aí queria usar hormônio de crescimento e tal. Fui avaliar e a história da família inteira dele era hipotiroidismo. Todos. E não deu outra. Hipotiroidismo clássico do Vitor. E aí eu fui explicar para o menino de 9 anos, se eu não me engano, 9, 7, enfim, o que era a fisiologia da tireoide e como é que você entra com isso. O pai dele ficou louco, ele não estava em consulta. O Vitor chegou na casa dele e explicou como funcionava uma tireoide. Então eu sempre tive muito esse prazer em explicar. Meus pacientes todos, eu brinco que eu falo, tem paciente meu que sabe muito mais ver exame, não tratar, não diagnosticar, mas ver exame melhor do que alguns médicos, por exemplo. Então eu gosto muito, a minha consulta inteira é sempre explicando sobre o exame, e eu repito, se você passar 10 anos comigo, eu vou falar 10 anos da mesma história. Então eu gosto muito de explicar. E aí a área de professor de ensino, eu acho que meio que juntou. Eu não pensava em ser professor, eu não pensava em dar aula, mas eu sempre gostei de explicar, de falar, você tá assim por causa disso, isso funciona assim. E como você já participou do nosso podcast, a gente sempre tenta trazer de uma nomenclatura mais fácil, uma parte mais entendível para uma população mais normal. Inclusive, quando eu vou dar aula para profissionais, eu tento também falar de uma forma mais simples, porque o profissional não vai conversar para profissional. Na verdade, a gente batendo papo é uma coisa. Só que você está ali, você não está atendendo um profissional. A grande maioria do seu público, do seu paciente, ou até dos próprios alunos, são pessoas que estão querendo aprender, estão querendo entender o que está acontecendo com ele. Então, quando você fala de uma forma menos técnica, eu acho que funciona bem. Então, eu consigo traduzir bem. Eu forço muito e eu trabalho em cima disso. Tipo, como é que eu vou explicar uma fisiopatologia do hipotiroidismo? E muitas vezes a tecnicidade se deixa ali pro livro, Então, se fosse só estudar ali o Macardo ou o Gaito, enfim, não precisava ter o professor. Acho que o professor justamente, isso eu acho que pecou muito, talvez na formação que eu tive, aí, faculdade mais tradicional, coisas mais clássicas, que o pessoal, eles querem
transcrever o livro e não fazer você entender o livro. Você tem que pegar o livro, que já é difícil, pegar a aula do professor, que às vezes é mais difícil ainda, juntar tudo e você tem que se virar para entender da forma que você conseguir. Muitas vezes você não consegue. Exato. E daí você se forma sem, dependendo da sua área de interesse na faculdade, você se forma sem entender o que é um eletrocardiograma, sem entender o ciclo menstrual, que são coisas básicas, simples, mas muito difíceis de compreender assim, sem ter o conhecimento prévio, né? Uma coisa que você falou é algo que eu achava que era até meio chato nas minhas aulas, seja em congresso, seja nos cursos, mas é porque eu trago os conhecimentos de uma forma repetitiva. E mesmo se você pegar o cronograma ali da pós-graduação, tem coisas que se repetem, mas é aquilo, acho que se você trouxer o mesmo tema 2, 3 vezes, explicado da mesma forma, ou explicado por pessoas diferentes, facilita muito, porque você não precisa ensinar tudo diferente ali, mas se você ensinar arroz com feijão de várias vezes, de várias formas diferentes, e a pessoa conseguir aprender a fazer arroz com feijão, é muito mais fácil, você forma melhores profissionais assim. Eu concordo plenamente com você, Rô. E esse por exemplo, vamos voltar para a tireoide. Eu acho que existem inúmeras formas de você explicar o funcionamento de uma tireoide. Como ela piora, como ela melhora, como eu trato, se não deu certo o tratamento, o que eu posso trazer de estratégia. Mas eu não preciso ficar falando de enzimas, sinalizadores, terapêutica com medicamentos complexos. E a minha faculdade também foi muito parecida com a sua, né? Quando você cita sobre tradicional. A minha, você conseguia ver todas as siglas possíveis de qualquer tipo de procedimento ou conduta. Você não sabia o que estava era só sigla. Você sabia pegar a sigla toda. Mas para entender como é que você vai tratar um paciente desse, como é que... Eu estava até brincando esses dias com um amigo meu, assim, como é que preenche um receituário azul? Tem faculdade que você não sabe. Você sai da faculdade sem saber a diferença do receituário azul e do receituário amarelo. Exato. Você descobre depois de muito tempo que são coisas diferentes. Quando alguém te pede para fazer algum, você fala, e na sua cabeça... O azul é até pior que o amarelo. Depois você descobre que não tem nada a ver. E fica difícil aprender isso sozinho, né? E disso de aprender sozinho, é uma coisa que eu conversei bastante com o pessoal da Plenitude e que eu trouxe para o curso, que eu acho que em nenhum curso, pelo menos até a gente lançar tinha, era a questão ali da gestão da carreira e da gestão do consultório, porque isso também não é ensinado em lugar nenhum e nem em pós-graduação. Então eu trouxe um professor que ele não é médico, ele é um administrador, ele administra uma clínica grande lá em Florianópolis, se eu não me engano, mas para isso, porque você ganha o seu CRM, você ganha o seu carinho, vai para a vida, você não sabe o que você precisa fazer para estruturar a sua carreira, para onde que eu vou, o que eu faço, e principalmente para montar uma clínica com consultório. Então, se você não for atrás de alguém para trabalhar junto, como que você consegue construir sua coisa sozinha ali? Isso é um ponto interessante de trazer para os profissionais, né, para os colegas médicos recém-formados, porque, de fato, você sai da medicina, eu brinco que médico faz conta igual um padeiro na padaria. Eu falo assim, se eu dou tantos plantões, eu ganho tanto, eu posso gastar tanto. E aí você começa a ver a parte de impostos, taxas e tudo mais. Então, eu acho isso fundamental. Até porque a insegurança de um recém-formado E não somente do recém-formado, né? Hoje em dia, com essa arborização das especialidades médicas, né? Tem muita gente que busca uma nova especialidade depois de muito tempo. Então, às vezes você tem um cara ali com 20, 25 anos já de formado, que era, sei lá, anestesista, ele resolve fazer... Tô nem falando da medicina esportiva, mas às vezes ele quer fazer, sei lá, outra coisa, quer trabalhar com perícia, só que ele não sabe como administrar a carreira dele sem ser aquilo no engessado do plantão, da consulta do convênio e de trabalhar para alguém, né? Então, quando você vai trabalhar para alguém e se alguém é você mesmo, é muito mais difícil você coordenar isso. Esse é um ponto que é bem interessante da pós, né? Porque você acha que você não vê isso em lugar nenhum. Então, eu trouxe isso visando justamente ser um diferencial, né? Mas vamos voltar para o Bernardo, professor, e para a sua área, né? Como que você chegou na endocrinologia? Então, eram as duas áreas, não foi pela faculdade, porque na faculdade, enfim, melhor nem citar muito, porque as pessoas eram muito engessadas, muito by the book. Mas na verdade é até bom você falar, porque às vezes a pessoa pensa nisso, né? Essa área falava muito mal na minha faculdade, ninguém falava, acho que não vale a pena ir atrás disso, principalmente depois de formado, vou seguindo... Não, então você não teve o estímulo? Nada, nenhum. Os professores me odiavam, falavam que eu tomava esteroides, enfim, não tomava esteroides. Eu dormia muito pouco, eu tinha uma academia na época, então eu administrava uma academia, eu tinha a parte administradora, empresária, uma academia, quando eu formei em educação física, eu abri uma academia, e eu dormia muito pouco, então naquela época eu tinha hipertensão, pra você ter ideia,
Então eu precisava tratar minha hipertensão. Aí eu tava conversando com um amigo meu, a professora ouviu, ele passou. Eu tava falando assim, pô, eu aumentei minha losartana porque eu não tava conseguindo controlar minha pressão e dormia 3 horas por noite. Aí eu conversando com o Renan, amigaço meu que é ortopedista também, especialista em mão, muito bom moleque. E aí eu conversando, a professora falou assim, também tomando tudo esses esteroides que você toma. Aí eu fiquei meio puto, dei uma atravessada nela. Sendo que tem muito professor que acha que whey é esteroide. Sim, não, e assim, tipo, cara, desde os 13 anos fazendo academia, então você tem uma estruturazinha muscular ok. Sim. E aí, cara... Você fez faculdade em que época? Eu entrei na educação física em 2006, formei em 2009, aí em 2010 eu fiquei estudando, eu estudei para medicina, pro vestibular de medicina dentro da academia, cara, um barulheiro, a gente me chamando para montar série, ajudar no supino, e eu com a apostila de 2005, depois do ensino médio, estudando lá dentro da faculdade, dentro da academia, aí em 2011 eu entrei em medicina. Então você já pegou a medicina um pouco depois ali do caos da creatina, né? Creatina Sim, você pegou mas na educação física, que foi proibido um período, eu peguei essa eu me formei em 2009 e a gente pegou bem o caos da creatina, dela chegar no Brasil, dela ser muito bem... Primeiro ela foi muito bem recebida, logo depois proibida por causa de um estudo muito mal feito. Eu não acho que é nem por causa de estudo, né? É muito do pessoal... uma das aulas que eu dou no curso é sobre interpretação de exames laboratoriais. E aí, as pessoas não sabem interpretar, né? Elas trabalham só dentro do intervalo de referência ali, elas não entendem que, resumir, vou fazer que nem vocês fazem no podcast, vou resumir bem, mas a creatina vai ser metabolizada em creatinina. Então, naturalmente, se você suplementa, se você tem mais massa muscular, você vai ter mais creatinina. E traduzir isso para quê? Creatina acaba com o seu rim. É porque saiu um estudo, só que esse estudo é onde eles se embasaram sobre isso. Foi um estudo que saiu, eu não vou lembrar o ano, mas foi um estudo que eles fizeram em ratos vegetarianos. E aí você botou a creatina... Você gera o estímulo, que ele não tem rim próprio para isso, o bichinho tem sua insuficiência renal. E de fato, aí quando eu tava no endócrino, lá que eu rodava endócrino, era muito superficial, assim, muito fraca. E eu sempre gostei. A endócrino no geral ou pensando já na parte esportiva? Ou do geral mesmo? No geral, assim, você vai tratar diabético, mas eles não sabem ensinar como calcula carboidrato em cima da diluição da insulina, então quantas unidades de insulina você usa para a quantidade de carboidrato consumida. Então era aquele protocolozinho guiado, né? E muito, muito simples. Tipo, era uma aula de endócrino, de diabetes tipo 1, a outra diabetes 2, a outra tireoide, outra, sei lá, adrenal. E era muito, muito do básico. Muito do básico. Era slidezinho na tela e eu ficava assim, cara, isso é muito maneiro. Não é aqui. Não é assim que isso funciona. Tem muita coisa associada. E eu sempre gostei. E outra área que eu gostei muito, e aí era muito legal, porque o meu professor era atleta, ele pedalava comigo, inclusive, era cardiologia. Então eu fiquei dentro dessas duas. Quando que eu decidi endócrino? Quando eu comecei a trabalhar com o Paulo, comecei a acompanhar os estágios com o Paulo. Porque eu já sabia que tinha coisas muito melhores do que acontecia na faculdade e comecei a acompanhar o Paulo, que ele aprofundava mais nisso. Exames laboratoriais, interpretações fora do label ali, que você vê um cara que treina com uma CPK elevada, não é uma rabdomiólise, não é um risco para função renal. Falei, cara, é isso que eu achava. Então, assim, eu vou fazer endócrino, mas eu vou fazer endócrino voltado para um paciente mais atleta, mais esportivo. Aí, mas a gente estuda tudo, né? Quando eu fiz a especialização em endócrino, você vai estudar diabetes, Graves, você vai estudar todo tipo de doença, Hudson. Mas eu continuava, tipo, até na pós eu sentia que faltava alguma coisa. Você não tinha uma endocrinologia esportiva, você não tinha uma endocrinologia para um corpo em movimento. Você tinha já para patologia. Então, você não pensava na prevenção, você não pensava num tratamento preventivo de um hipotiroidismo. Vamos pegar o exemplo eu gosto do hipotiroidismo, porque eu acho que é uma glândula que é muito sensível. Então ela responde muito a muita coisa. Eu tenho hipotiroidismo por privação de sono. Meu tireoide parou de funcionar porque eu dormia 3 horas por noite durante 15 anos. Não façam isso em casa, gente. Então, a tireoide é uma glândula muito sensível, que ela responde muito a fatores externos, internos e comportamentais. Então, você que vai trabalhar com medicina do esporte, por exemplo, você vai pegar um paciente que, eu estou fazendo cetogênica, eu estou com uma dieta com baixo índice de carboidrato, bem baixo ou zerado. O que você começa a observar? TSH e T4 está ok, mas quando você aprofunda um pouco mais na tireoide, que o endocrinologista costuma não aprofundar, um clássico, vamos dizer assim, você vai ver lá um T3, já começa a baixar. Hoje eu atendi uma paciente... Que os endócrinos falam que não precisa... Que não precisa dosar.
Você vai pedir para que isso? Não serve para nada. Não serve para nada, se TSH, T4 tá bom, tá bom. Hoje eu tenho uma paciente que ela passa comigo já há quase 3 anos. A primeira consulta dela, ela tinha um TSH de 0,8, um T4 0,7 e um T3 1,3. Referência só para a galera ficar um pouco mais dentro aqui. TSH 0,7 a 2,5, se você for ver na literatura 4,3, tá? O T4 ali entre 0,7 também e 1,8 mais ou menos, e o T3 preferencialmente acima de 3, dependendo da unidade de medida. E aí, peguei ela com 1,7, 1,4 de T3. Queixas, letargia, queda de cabelo, mas TSH e T4 estava baixinho, mas estava ok, dentro do esperado, normais. Aí eu falei, como é que tá a dieta? Tanto que a gente atende uma nutricionista em sala. Não como carboidrato tem 5 anos. Eu falei, porra, você vê que o aspecto dela é de cansado. A pele dela é uma pele mais ressecada, mais diferente. Cara, minha primeira consulta minha com ela foram 2 horas convencendo ela a comer carboidrato. Foram 2 horas, porque eu não tinha horário. Na sequência eu não tinha paciente. Aí foram 2 horas convencendo ela a comer carboidrato. E aí, vai. Aí fui explicar pra ela por quê. E aí você entra na fisiologia, não vou falar muito difícil, não vou aprofundar, mas quando você entra na fisiologia, o que acontece? A conversão do T4 para T3 é dependente de energia de rápida absorção e utilização rápida. Então o carboidrato ele entra ali. Quando você tira isso, seu TSH fica ok, seu T4 fica ok até baixo ou em alguns casos alto, mas seu T3 cai e vira T3 reverso, porque para T3 reverso não precisa de energia. Então se você está estudando endócrino, estava focando no paciente e ele vem para você com um TSH baixo, você fala, pô, um T3 baixo ou um queixas do hipotiroidismo, mas TSH e T4 normal, você precisa aprofundar, você precisa ir além disso. Então eu vi endócrino muito assim, cara, tem muita coisa interessante ali que vai além do, não é hipotiroidismo se passar de 4,3. Eu atendo pacientes com 4,3 que tem muito mais queixa do que gente que está com síndrome de regular. É que nem a discussão que a gente sempre vai ter aí da questão dos níveis de testosterona, né? Sim. Porque às vezes você pega um paciente, eu já peguei paciente com teste de 250, às vezes até 180, o cara normalzaço, benzaço, né? Você vai medicar esse cara pra quê? Da mesma forma que eu já peguei pacientes sintomáticos com teste de 450, 480, já peguei com 550. Uhum. E daí esse cara, o corpo dele tá pedindo um tratamento. Não sei se vai ser o hormônio, não sei, não vou entrar nisso. Exato. Mas ele precisa de alguma coisa, mas a galerinha chata, Caxias, o hashtag Bumba tô fora. Tá dentro da referência. Tá dentro da referência. Você vai tratar o quê? Você vai tratar o paciente, você não trata o exame, né? Então você não tá tratando o exame para tratar o paciente. E isso, esse conhecimento de raciocínio que eu quis trazer para pós, puxando porque você falou, por isso que a gente tem muita aula de nutrição com nutricionista na pós, porque o médico do esporte, ele não vai ser o cara que vai prescrever dieta, não é nem isso que a gente quer, embora a gente não possa ser hipócrita, muita gente acaba fazendo isso, porque no começo não tem condição de, então não vou entrar, mas você entender a nutrição, você entender a parte da nutrição esportiva, você entender que um cara com pouco carboidrato, de novo, vou pular a fisiologia, mas ele vai ferrar a tireoide dele, e por que isso acontece, você precisa saber disso para justamente você convencer o seu paciente que ele não precisa de carboidrato, ou se é uma outra situação que você precisa diminuir o carbo, aumentar a gordura, você precisa ter esse conhecimento nutricional para explicar para o cara, para o paciente, para a pessoa que seja, que aquela conduta é assim, por isso, e daí talvez em algum determinado momento saia já do seu escopo, daí você precisa encaminhar para um nutricionista, alguma coisa, mas o médico do esporte já tem que saber isso. Porque a gente, como médico do esporte, você sabe disso melhor que eu, muitas vezes você acaba sendo o único médico da pessoa. Sim. Então, ela tem um problema clínico, ela te procura, ela tem um problema ortopédico, ela te procura, ela tem um problema pessoal, ela vai te procurar, então assim... Você vê psicólogo, já é verdade, isso aí é muito, muito comum. Muito comum. Eu tenho... Grande maioria, assim, por exemplo, começo de ano agora, todos eles... Doutor, dá pra fazer um check-up junto? Não, pede a parte cardiológica pra mim aí, queria fazer uma ultrassom e tudo. E você acaba fazendo, porque ali você tá com um médico preventivo, você não tá ali pra tratar uma doença, você tá... Eu acho que a medicina do Brasil tem mudado muito essa cabeça, principalmente porque a gente tem a medicina no Brasil, se a gente for falar, tirando claro, mas a imensa parte é muito dependente de convênio, de estrutura, e os convênios, por muito tempo, a gente teve aquela medicina tratativa, né, terapêutica, né, que você só tratava as coisas, só que daí isso gerou ali uma bola de neve de gasto para o convênio, que percebeu que talvez não faça muito sentido, e agora finalmente a gente está pensando com uma cabeça um pouco mais, tipo a medicina americana, europeia, de prevenção.
Por quê? Por que a medicina americana e europeia é de prevenção? Porque é muito caro para eles tratar. Aqui, vou dar exemplo extremo, mas se você tem um infarto, se você tem um câncer, se você paga o seu convênio, você vai tratar. Lá, ó, você está ferrado. Você vai gastar. Só que agora é que os convênios começaram a ficar sem dinheiro por diversos fatores, e daí começou-se a estimular mais essa medicina preventiva. E também porque a gente tem uma cultura baseada aí de um povo latino, né? Que preza muito pelo visual, a rede social trouxe isso, Muito. o amiguinho posta a foto ali na praia, pô, eu quero ficar legalzinho também. Então é isso, e as pessoas começam a se cuidar mais. E daí eu quero que você converse com o pessoal entender também que eu sou bem sincero, quando eu comecei a atender, eu tinha essa ideia que a medicina do esporte você vai tratar o quê? A mulher que quer ficar gostosa e o cara que quer ficar bolado. Isso, assim, é o mínimo do mínimo do mínimo. A imensa maioria dos pacientes são pessoas que querem se cuidar por algum motivo. Então, fala mais disso aí pro pessoal. É totalmente verdade. A gente acha que vai atender atleta, fisiculturista e te falo, sim, fácil, eu atendo os 10. E ainda bem, porque normalmente é um paciente difícil. No trabalho que é um paciente que ele já não é, ele não está buscando saúde, ele está buscando performance. Ele não está buscando conduta, né? Ele está buscando uma muleta para a conduta que ele faz. Sim. E ele tá no nível de atleta. Quando você fala em atleta de alto rendimento, é independente de qualquer tipo de esporte, você não pensa mais em saúde. Ali ele pensa em controle de danos, né? Ele pensa um pouco numa máquina. O Bernardinho, técnico da seleção, ele tem uma passagem, acho que no livro dele, que ele fala, qual é o carro que dá mais manutenção? Fórmula 1 ou uma Brasília? Aí você pensa, Brasília vai dar manutenção. Cara, o carro de Fórmula 1 dura 3 corridas. Sim, muito. Porque você leva ele sempre ao extremo. Se muito, 3 corridas. O pneu não dura uma corrida. Porque você leva muito ao extremo. Então, quando você pensa em atleta, em alta performance, cara, é muito trabalhoso. Dá muito trabalho você atender um cara desse. E não é a sua cartela de paciente. E nem vai ser. A não ser que você trabalhe com isso. Mas confesso que se você for trabalhar com isso, você vai ter um puta dor de cabeça. E dificilmente você vai conseguir girar muito ali a agenda de paciente. E assim, o atleta, cara, se for um atleta que não é da área, que é um cara que, sei lá, ele fez engenharia, arquitetura, administração e virou um bodybuilder, ele vai seguir o conselho de todo mundo. Então ele vai ouvir o coach, ele vai ouvir o amiguinho da academia que treina com ele. Ele vai ouvir o atleta que está orientando ele, que fez a coisa errada, só que para ele deu certo. Então não adianta você trazer toda a referência ali e falar para ele fazer aquilo. Mas o fulaninho ali, ele fez isso e ganhou 3 troféus. E deu certo, exato. Então dá muito trabalho. E o que a gente atende, o público maior da gente, e os meus são 40 a mais, para você ter ideia. Que são pessoas que estão ali na idade legal, estabilizado na vida, mas falam, mas agora eu preciso cuidar da minha saúde, Sim. porque eu tenho que aproveitar o que eu construí para minha vida. Então a maioria são pessoas normais no dia a dia. E eu tenho uma frase que eu uso para todo paciente. Falo assim, olha, o que eu preciso de você? Você treine bem, você coma bem e que você durma bem. O físico é o brinde. Se você fizer os 3, eu tenho certeza que o físico vem. Porque hoje a gente vê uma urgência, principalmente dos profissionais, e principalmente de recém-formados, ou que estão querendo crescer nos atendimentos, no consultório, é queimar etapa, cara. Então, É entregar muito rápido o resultado, né? Eu brinco, porque lógico, a gente sabe que hoje está formando cada vez mais gente, cada vez menos gente preparada, e muitas vezes o paciente que ele procura, isso você está cansado de ver, o paciente que ele fica pingando de médico em médico, ele não quer um médico, ele quer alguém que quer carimba aquela conduta dele. ele faz o que ele quer. Eu brinco, eu tenho muito paciente de primeira consulta, por quê? Porque o paciente que chega lá, ele fala o que ele quer, ele ouve o que ele não quer, e dele não volta. Às vezes ele volta 2, 3 anos depois, porque ele rodou, fez alguma besteira ali, e ele volta com você para consertar. Uhum. Enquanto a gente tem um pouquinho de ética, um pouquinho de formação, você consegue trabalhar dessa forma sem precisar se vender dessa forma. E aquilo é muito mais fácil. Eu sempre falo para o paciente, é muito mais fácil eu chegar e falar, você vai comer frango, batata doce e brócolis 8 vezes por dia, vai usar todas essas medicações aqui de 15 mil reais, mas compra aqui no meu consultório que é mais barato e mais confiável. Isso até aqui, inclusive. E daí você volta daqui 2 meses, invariavelmente ele vai ter um resultado, mas também a que preço? Eu não estou falando só o preço financeiro, né? O preço financeiro é o menor. Eu sempre falei isso para Ana, né? Eu nunca... Agora eu mudei um pouco e você vai me entender a história. Eu falava, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Agora eu mudei, eu falo, nunca vou fazer isso, a não ser que meu filho esteja passando fome. Daí eu me vendo... Aí já muda, mas... esse discurso já começa a mudar, aí são prioridades.
Mas é exatamente isso. A gente acaba tendo muito paciente de primeira consulta querendo buscar. Na verdade, eu hoje tenho pouquíssimo paciente de primeira consulta. Meus pacientes são bem recorrentes. Porque você tem a vantagem de você estar a gente pode chamar num centro grande, que já teve uma história que filtrou ali essa galera, e a pessoa não vai lá passar na clínica se aventurar. Exato, ali Mas eu ainda pego muito aventureiro. Só que assim, eu também tenho paciente novo, eu tenho paciente que volta depois de um tempo, roda, viu que deu errado, volta, cai pra cá, e hoje eu atendi um assim. Eu não te dei ouvido, eu rodei, passei num cara, o cara me passou isso, aí passou. Cara, e é um paciente meu que gosta de bebida alcoólica, por exemplo, esse. Aí ele entrou com testosterona injetável, entrou com hormônio crescimento GH, entrou com... Ele entrou com tudo que o paciente queria, mais nada do que ele precisava. O cara, ele tava com uma artralgia absurda, ele teve uma nasarca no primeiro momento, que foi assim, assustador. Ele falou que eu não conseguia botar o pé no chão, ele passou um dia deitado e tava usando diurético pra poder compensar. Eu falei, tá vendo ele? Eu vejo que você me dá esporro. Eu falei, eu não dou esporro, a vida vaga, a vida cobra. Você já tomou, já. E é isso que a gente tem que botar na sua cabeça, porque isso favorece muito ao seu atendimento, ao público que você atende, do que querer traçar a conduta que o próprio paciente te traz, né? Então, assim, o paciente vem, não, porque eu quero tomar isso. Eu falo assim, cara, eu não vou te dar, você sabe treinar? Quanto tempo você está treinando? Porque acaba sendo muito... A gente não pode negar, né? É charmoso você fazer essa conduta que vai te gerar mais dinheiro num período muito curto e muito rápido. Sim. Eu discutia muito, na época que eu estava fazendo a segunda pós-graduação de medicina esportiva, eu fiz primeiro na Unifesp, depois eu fiz lá na BWS. Na época que eu fazia na BWS, era a época que você estava começando com o Paulo e eu acompanhava o Paulo também de sexta-feira. E a galera não se conformava que eu não tinha parado a minha vida para viver em função de ser assistente do Paulo, porque era na época que o Paulo estava bem estourado, quando surgiu Team Treta, todas aquelas porcarias comerciais, e a galera falava, porque eles sabiam que eu queria montar meu consultório, que eu queria estudar, que eu não queria ficar lá. Eu brinco muito com o Paulo disso, eu sou amigo do Paulo desde 2008, mas eu nunca aproveitei da minha amizade com ele profissionalmente, porque a gente vê muita gente faz ou faria isso. Muito, né, cara? Eu sou o grilo falante que puxa a orelha dele até hoje. Mas é isso, porque eu queria estudar, mas seria muito mais fácil para mim virar o assistente do Paulo e largar minha vida. E eu vi uma galera falando isso. Então é muito atrativo isso de você fazer uma conduta mais ou menos, vou falar errada para não ser eticamente, mas uma conduta errada, só que vai te gerar muito dinheiro num período muito curto. Sim. E isso a gente também não pode ser hipócrita, isso enche o seu consultório. Porque o cara ali que do nada aparece boladão e ninguém sabe como que ele vai estar dali 6 meses, o povo vê agora, nossa, você tá assim, eu quero ir onde você foi fazer o que você fez. Dali 6 meses tá todo mundo estragado e não sabe por quê. Então, é difícil você convencer muitas vezes o aluno que ele precisa ter paciência. Sim. Eu conheço da sua história que você... Hoje em dia, parece que eu tô te colocando nesse cesto fico lá para ser o braço do Paulo Musi. Longe de você, você é o cara que batalhou e estudou, você em nenhum momento se acomodou ali de ser o cara que carimba a receita do Paulo Musi, você tá criando o seu espaço ali, sim, dentro dele, mas você tem o seu mérito e tem seu nome, tem seus pacientes. Então as pessoas não podem querer pular etapa e... Exato, tem a curva de aprendizado, tem o seu tempo de experiência, você tem que entender, por exemplo, as condutas do Paulo são condutas complexas, você estava lá, então não são coisas simples. O Paulo, ele sempre falava, aqui é a clínica de consertar cagadas, consertar problemas. Então demanda muito mais. Você passava as sextas-feiras lá, e sexta-feira eu acho que era um dos piores dias do Paulo. Era o dia que a gente atendia de manhã e à tarde pra casa dele pra consertar conduta. A gente estava lá e fazendo a receita do pessoal que estava atrasado. Mas sexta-feira era um dia que estava paciente muito complicado. E de fato, quando a gente fala desse resultado rápido, é porque muito paciente quando vem procurando a gente, ele vem procurando com uma ausência completa de rotina. Então se você estabelece qualquer tipo de rotina, tem um pequeno resultado. Eu te trago um exemplo particular da minha casa. Minha irmã, ela é muito mais nova que eu, ela está cursando medicina, ela está no 4º ano e ela é nadadora da equipe. E ela, nos 3 primeiros anos, não levou direito, agora ela começou e daí está melhorando muito bem o tempo dela. E dela veio falar, para eu melhorar mais, o pessoal falou que eu precisava tomar oxandrolona. Não, daí eu fui explicar para ela, falei, oxandrolona não vai melhorar a sua performance. Ela, mas por que as meninas tomam e melhoram? Eu falei, porque é muito simples, ela toma oxandrolona, daí o que ela faz? Bom, já que eu estou tomando oxandrolona, eu vou treinar mais pesado.
Daí ela pensa, bom, já que eu tô tomando Xandolona e treinando mais pesado, eu vou me alimentar melhor. Daí já que ela tá tomando, treinando mais pesado, se alimentando melhor, eu vou parar de beber, porque, né? E já que eu não tô bebendo, eu não vou sair, daí ela descansa melhor. Então, ela treina melhor, ela se alimenta melhor, ela não bebe, ela descansa mais, ela tem resultado, mas o mérito de quem? É da oxandrolona. E daí ela para de tomar oxandrolona, o que ela faz? Ah, já que eu parei, eu vou comer uma pizza hoje. Então, daí perde todo o resultado, mas é porque eu parei. Então, assim, e aquilo, né? Infelizmente a gente tem médicos profissionais que vendem isso, e eu falo sempre, a gente não pode ser hipócrita, né? A gente está num momento muito delicado dessa questão de esteroides, que é muito fácil você, na sua época de gestor de academia, quem que conseguia comprar uma Oxa? Era o cara esquisito, boladão da academia, que te vendia no banheiro da academia. Você nem sabia se era oxandrolona ou não, né? Hoje em dia você tem influencers com milhões que te dão cupom de desconto. Não, cupom de desconto. E quando você falou aí da oxandrolona, você acabou de descrever o mito do GH, que eu falo para os pacientes. O GH é esse mito clássico. Para emagrecer. Então, assim, o mito clássico do GH é esse. Ah, já que eu tô pagando caro no GH, eu vou dormir melhor, eu vou parar de beber, eu vou comer bem e eu vou treinar direito. Então ele faz tudo que a gente precisa. Por isso que eu sempre bato muito na tecla dos pacientes eu preciso que você coma, eu preciso que você treine, eu preciso que você durma. Fora isso, não adianta você querer usar. Não, e eu sempre falo, você pega os 4 pilares, então vamos falar da droga, do esteroide, da dieta, do treino e do descanso. O mais fácil de fazer é treinar. Treinar é fácil, você vai lá uma horinha, 2 por dia, você mata. Lá feliz da vida. Tomar esteroide é fácil também. Também. Uma picadinha, uma pilulinha ali, não sei o quê. Descanso já é mais difícil, mas se você se organizar, você consegue. O problema é a dieta. O problema é a dieta. O pessoal morre na boca, cara. Morre pela boca. O sono hoje em dia, com o celular, com... Sim, por isso que eu coloquei em penúltimo. Mas a dieta ainda acho que é o ponto mais difícil. Chato porque as tentações... E na hora que o pessoal ajusta a dieta, é quando ele vê resultado e dele esquece que é porque ele tá fazendo dieta. Porque ele parou de beber, que nem o seu paciente, que você falou, é um cara que gosta de beber, e daí encheram ele de GH, e daí ele inchou e ninguém sabe por quê. Aí ele voltou pra cá, ele disse, eu sabia que você resolveu. Eu falei, tá bom. Mas esse é um cuidado. E assim, o que eu costumo falar quando eu tenho um colega, médico ou nutricionista até, que eu falo com eles é para não ir na empolgação do paciente. Se você vestir a empolgação do paciente, você acaba conduzindo também na empolgação, prescrevendo a empolgação e acaba não é errando a conduta, mas atropelando etapas. Sim. Então, o paciente ele vem mega empolgado. Fala, legal, a gente vai chegar no seu objetivo, a gente vai traçar uma meta, não tenha pressa, curte o processo, avalie a sua progressão. Vê onde dá para melhorar. Vai avaliando sua progressão, anota as falhas, anota as dificuldades. Todo paciente nosso lá da clínica tem o nosso WhatsApp. Então, manda mensagem, tô com dificuldade de tomar um café da manhã aqui, eu tô com dificuldade nessa manipulada que você me prescreveu. Tô sentindo que o meu sono não piorou. Vamos montar esse quebra-cabeça junto. E aí, eu falo isso para todo paciente, na verdade para todo colega médico, e até nas aulas que eu falo. Quando o paciente trouxer resultado, parabeniza, e o mérito é dele. O mérito não é seu. Sim. Você mostrou o caminho, quem seguiu foi ele. E mesmo quando, às vezes, ele traz... Que nem agora, a gente está num período logo depois de festas e de carnaval. E é muito comum, o paciente estava vindo muito bem, deixa ele no carnaval, ele dá uma piorada. Só que você não pode também, é aquilo que eu falo, a não ser que ele dependa do corpo dele, que ele seja um atleta, que ele seja um modelo, que o corpo dele é o instrumento de trabalho, de sustento dele, você não vai ser o cara que vai falar, pô, fulano, você cagou toda a sua rotina. Cara, ele aproveitou o carnaval dele, vamos ajustar agora. Exato. Um ponto que a gente tem que lembrar que a gente está conversando aqui com potenciais alunos do curso e o paciente ele precisa ter seu contato. Então, assim, hoje em dia não dá para não ter, cara. Isso eu sempre falo. Primeira aula que eu tive na faculdade, eu fiz faculdade na Santa Casa de São Paulo. Primeira frase que eu ouvi foi do professor de bioética. Ele começou falando assim, vocês escolheram, eu falo isso pra minha irmã até hoje, que ela escolheram medicina, escolheram mal. Então, assim, medicina tem toda aquela magia, mas assim, é um negócio que demanda muito. Então, assim, você vai ter que ceder seu tempo, você vai ter que ceder momentos com a sua família de fim de semana para às vezes responder o WhatsApp. Lógico, você não precisa ficar ali um plantão 24 horas, mas o paciente, principalmente na nossa especialidade, ele precisa ter o seu contato. Eu sempre falo para o paciente, me manda mensagem, se eu não responder na hora, até o final do dia eu respondo. Porque também, se for uma urgência, ele vai no pronto-socorro, mas essa disponibilidade nossa é algo necessário e também acaba sendo um cartão de visita seu, porque ele sabe que se ele tiver uma dúvida ali, coisas bestas, que pra gente é besta, mas
para quem está perguntando, não é besta. Então, coisa da dose do whey, coisa do exercício. E porque, assim, quando você está na consulta, o paciente ele está super atento ao que você está falando, ele está empolgado, mas ele não está guardando quase nada do que você está falando. Não, e querendo ou não, ainda existe um pouco daquela mística do jaleco branco, né? Que a nossa postura, por mais que a gente seja cordial e despretensioso, acaba muitas vezes intimidando um pouco o paciente. Às vezes ele esquece uma coisa que ele foi lá para perguntar, ele converte tudo o resto, e daí ele chega em casa, putz, doutor, lembrei que eu precisava falar disso. E daí ele te manda essa... Então, prefere mandar por mensagem. essa disponibilidade é fundamental. Pode ele esquecer, porque é muita informação, né? Você passa muita informação, você vê exame com ele, você explica de treino, você explica de alimentação, você explica dos manipulados. É muito conteúdo para o cara pegar numa única consulta, numa primeira consulta. E aí eu falo, qualquer dúvida pode me escrever. E um detalhe, quando você prescreve e faz essa conduta para o paciente, ele tem que levar para a prática. Aí que aparece a dificuldade. Só que você vai esperar o cara voltar em 2, 3 meses para resolver o problema dele? E porque às vezes é uma coisa simples da resolução, da organização da dieta, do treino, é aquilo pra gente, muitas vezes é muito simples e banal, mas às vezes vem a medicação do paciente com aquela etiqueta mágica, uma dose igual a 5 cápsulas. Total. Isso enlouquece o paciente. Né? Não sei quantos pacientes eu já atendi. Não, doutor, a medicação tem bastante ainda, porque eu fui tomando uma por dia e estava escrito 5, né? Não foi nada do pote. Tem um que manda assim, não, essa do pote que eu tomo só de manhã já acabou, mas o outro pote eles mandaram a mais, tá cheio. Eu falei, me manda foto do seu pote. E daí uma dose, 6, e daí toma uma. Ele tava tomando, ele, nossa, doutor, tava tomando errado. A maioria eu explico isso, assim, qualquer coisa me pergunta, que pode vir a mais. E quando você está mais próximo do paciente, a probabilidade dele ter uma adesão maior ao que você precisa que ele faça é grande. Por quê? E aí quando eu falei para você parabenizar e valorizar o esforço do paciente, é porque a gente trabalha numa área que a gente depende 1000% do paciente. Do resultado. Você pode ser o melhor, você pode ser o Paulo Musi, que se o cara não fizer, não adianta. Não, e também não só do resultado, mas dessa sensação da empatia. Porque assim, é normal, eu tenho vários, você tem vários. Tem paciente que vai lá a cada 2, 3 meses, não faz nada, mas ele se sente confortável de ir lá. E eu sempre brinco por eles, eu falo, não adianta você vir aqui só pelos meus lindos olhos azuis. E daí eu falei isso uma vez com um paciente, ele falou, mas doutor, o senhor não tem olhos azuis. Eu falei, então, chegamos onde eu queria conversar. Você está começando a entender a mensagem. Porque é isso, eles vão pegar muitos pacientes que eles não fazem absolutamente nada, mas às vezes eles se sentem bem pela aquele conforto. Eu já tive paciente, principalmente no ortopedista, às vezes até um pouco triste, principalmente pacientes mais velhos, idosos, às vezes eles vão na consulta, eles não querem resolver o problema deles. Além de médico do esporte, sou cirurgião de coluna, ela não quer resolver a dor nas costas dela, mas ela sabe que ela vai ter uma hora ali para conversar com alguém. Que vai ouvi-la, né? E isso é, às vezes, até triste, porque é aquilo, você vira esse amigo de a cada 30, 60 dias de uma pessoa. Sim. Eu tenho paciente ali que, realmente, a Camila que atende comigo, ela fala assim, nem vou mexer na dieta porque esse aí não faz dieta. Eu falei, eu sei que não faz dieta. Ele vem pra cá e fala assim, doutor, meu exame tá bom? Me pede um check-up, muda meu treino. Ele vem pra consulta. Não, e ele fala que faz, e daí assim, você tem que explicar de uma forma sempre educada e cordial, que assim, ou ele não tá fazendo, ou os exames, seja exame físico, exame laboratório, estão errados, porque assim, um dos dois tá mentindo, né? Ou ele que não tá fazendo, ou o exame que tá alterado. Exatamente. E aí, mas você tem que ir quebrando esse paradigma do cara, né? Devagarzinho, assim, pô, mas vamos tentar 4 refeições no dia. Sim. Vamos tentar café da manhã, você foi pão com ovo. Pode pão francês, doutor? Pode, come. Porque ele começa a criar esse hábito. Não, a partir do momento que ele consiga, por isso que é importante a gente não ser o nutricionista, mas você vai ser o conselheiro pessoal dele. Ele pode não fazer dieta, mas se ele já conseguir, na orgia alimentar que for, organizar, ele vai começa com... Eu como 38 pedaços de pizza por dia, tá bom, a gente vai manter esses 38, mas vamos comer, 2 desse horário, 4, porque daí ele já começa a se organizar. Daí devagarzinho é aquilo que o Bernardo falou, chega, tá bom, então mantém esses... Vamos pegar os 38, a gente tira 5 pedaços e vamos substituir, estou falando bobagens, mas só para entender, um suco aqui nessa refeição, tá bom, daí devagarzinho você vai conquistando o território com o paciente. É exatamente isso que a gente vai fazendo. Não, eu só faço 2 refeições no dia, tem como fazer 3? Aí o paciente, tá bom, posso sentar. Aí ele vem, consegui fazer as 3, como é que tá a fome? Aumentou um pouquinho. Vamos botar sei lá, uma bebida láctea proteica aqui no período da tarde, você tá trabalhando lá todo atolado, que eu sei que seu trabalho é puxado, não sei o quê, deixa um Ioprol do teu lado aqui, Ele, acho que dá, doutor. E aí você vai
começando a corrigir o cara. E deixa ele comendo errado no primeiro momento, se começar, pelo menos, fracionar a alimentação, né? É aquilo, se fosse fácil, ele sabe que ele precisa... É aquilo, vamos voltar para o exemplo besta, do frango, batata doce e brócolis. Ele sabe que se ele comer isso 7, 8 vezes por dia, ele melhora o físico, mas ele tá ali porque ele não consegue fazer isso. Então, ele tá procurando alguém para ajudar ele a conseguir. E não sendo atleta, é muito difícil. Porque é aquilo, ele não precisa, né? Exato. E as tentações, tem a vida social. E eu sempre falo isso pro paciente. Pega o João, é meu paciente. Eu falo, João, pega ali o João que faz 100% do que eu tô passando e vê com ele quanto fica justo o João da vida real querer o 100%, mas ele não tá fazendo. Então, vê o que você tá disposto a abrir mão. Também não dá se não quero abrir mão de nada. Daí você não vai ter resultado. Você também me ajuda. Mas, e a questão da matemática também, né? Eu sempre falo... não, doutor, eu faço dieta de segunda a sexta, o problema é o fim de semana. Só que o problema do fim de semana é que normalmente começa sexta à tarde. Então eu falo, a matemática é cruel. Você pega uma semana de 7 dias, você tá 2 dias e meio fora da dieta, é quase metade do tempo não fazendo dieta, você não tá fazendo dieta. Então, de novo, você tá vindo aqui só para ver meus lindos olhos azuis. Então... E se você vê... E a gente tem que bater bem na nutrição. Por mais que a gente não seja nutricionista, a nutrição é o que faz o nosso trabalho funcionar também. Sim. Né? Então você pega um paciente, por exemplo, vou pegar isso que você pegou do João. O João, ele faz dieta de segunda a quinta, sexta-feira só o café da manhã. Porque daí ele já tem um almoço com o pessoal, ele tem um happy hour, da noite já sai com a namorada. Só que aí vamos supor que você, ou nutricionista que atende comigo, calculou um déficit calórico ali de, sei lá, 300 calorias a menos no dia. Vou botar 500 para ficar mais fácil. Então ele fez 4 dias, ele perdeu 2.000 calorias. 2.000 calorias? Em um churrasco ele joga no lixo. Exato. Então um churrasco ele joga no lixo, só que tem churrasco sexta-noite, ou happy hour sexta-noite, ele botou 2.000 calorias comendo uma pizza com o pessoal e tomando cerveja. Tem sábado e domingo ainda, que provavelmente ele vai... Que vai ser a feijoada, o rodízio de sushi, o Big Mac. Então dos 7 dias, ele ficou em déficit de 2, mas botou 4 de superávit. A conta não fecha. A conta não fecha. Então emagrecer ou melhorar a alimentação é cruel. E isso que ainda foi muito legal, né? Num déficit de 500, que você tá... Normalmente quando a gente vai fazer, por exemplo, o que buscam com a gente, ninguém quer só perder peso, o pessoal quer perder peso e ganhar músculo. Nossa. Então, você trabalha normalmente com déficit calórico pequeno e uma quantidade de proteína maior justamente para não perder muita massa muscular. Mas é isso, então a conta ainda mais cruel do que o Bernardo falou. Então, você faz um déficit de 100, 200 quilocalorias por dia, isso em 2 Big Macs é muito... É um cerveja, aí você ainda bota o álcool, que tem uma biotóxica, que aí você interrompe a síntese de proteína para a desintoxicação do álcool. Então, é cruel. E a gente sempre bate nessa tecla com os pacientes. Isso você vai aprendendo com o tempo também, né? Tempo de consultório, tempo de troca com os pacientes. Você vai aprendendo muito com os pacientes também. É assim, olha, se for para errar, erra num dia da semana ali, para sair para jantar com a sua esposa, mas tenta fazer o final de semana como se fosse uma segunda-feira. O paciente que ele começa a entender sobre isso, ele começa a acertar um pouco mais. E aí, quando você entra nessa do 100%, eu falo para meus pacientes que 100%, cara... deixa pro atleta. É isso, é para quem vai viver, mesmo porque, assim, lógico, a gente tem uma ou outra pessoa que não é atleta, mas que ele gosta, ele se sente bem fazendo isso. Mas a pessoa normal, o cara vai querer sair com o marido, com a namorada, com o namorado, ele vai querer comer uma pipoca com o filho no cinema, então você vai tirar isso dele para ele ter o abdômen do... Exato. Ele não precisa disso, a verdade é que não precisa. Para você ser saudável, você não precisa ter o corpo do Mr. Olímpia, que muitas vezes as pessoas confundem isso. Mas também o contrário também é verdade. A gente não pode dissociar a estética da saúde. Porque muitas vezes julgam um paciente que ele busca a gente por melhor estética. Não, mas a estética é superficial. Cara, para você melhorar a sua estética, invariavelmente a saúde vai vir atrás. Então, se o cara quer melhorar a sua estética, se ele quer um abdômen tanquinho, ótimo, ele vai melhorar tanta coisa para ter esse abdômen tanquinho. A não ser que ele vai nessa galera que vai vender as receitas. Então, faz a fórmula mágica que dá errado depois de 6 meses. Mas isso que a gente tem que trazer isso pro paciente, né? Não ter pressa, paciência, regularidade. Saber que existe uma vida social do paciente. Você não pode exigir. Se o paciente errou, eu falo, cara, não tô aqui para puxar o seu orelha, não tô aqui para te dar expor. Você fez errado no passado, a gente corrige daqui para frente. E aí eu sempre trago o paciente, olha, o que eu preciso de você? No mínimo 70%. Eu falo que o aluno nota 7 passa de ano. Tem dificuldade, mas passa. Agora, você pode ser um aluno nota 8, que você não vai passar com tanta dificuldade, e você tem um final de semana ali para poder sair com a sua esposa, tomar um vinhozinho no final de semana, comer uma pipoca com seu filho, tomar um sorvete com o moleque na praça, você tá ali, tá um calor danado, não vou tomar um sorvete com meu filho porque eu tô em dieta. Mas isso aí entra naquela margenzinha que você tem para erro.
Sim. Agora, se você faz todo final de semana... Só que se o paciente ele quer beber vinho com a esposa, comer pizza com o sogro, tomar sorvete com o filho, comer pipoca, daí fica um pouco difícil de conseguir. Então, assim, a conta não vai fechar. E emagrecer é uma conta, eu falo que é uma conta de matemática simples, só que na prática é extremamente complicada. Sim. É a fórmula de Bhaskara. A gente, quando está na escola... Você sabe, mas você não sabe nem como faz, nem para que serve. Exatamente. E quando você bota na prática é pior ainda. Então, quando a gente volta e fala do paciente com contato, né, de ter o nosso contato e tudo, é interessante porque, por exemplo, tem paciente que vai falar assim, pô, doutor, não tô afim de comer esse carboidrato aqui que você me passou, posso pegar uma parte de amendoim? Ele não sabe, cara. Eu te dou um exemplo disso que eu tive ontem, né? Eu treino uma vez por semana jiu-jitsu com um mestre que eu tô 10 anos com ele, mas eu treino muito pouco, então não sou nada graduado, mas enfim, tô na faixa azul, mas é porque eu gosto. Vai dizer chega. Então, mas ontem ele me fez justamente essa pergunta, porque eu cuido dele, eu ajudo ele, não cobro nada, cuido da parte alimentar, e ele perguntou, putz, às vezes eu não quero comer eu não lembro direito, ele falou tapioca com pasta de amendoim, eu posso substituir por 2 ovos? Tipo, ele não tem que saber que não é a mesma coisa e eu não posso. E eu vejo muito colega que muitas vezes é isso. O cara quer julgar e quer falar, esse parceiro, olha a bobagem que você tá falando. Cara, querendo ou não, é que a gente volta, apesar de tudo, ainda é uma relação comercial. Ele tá pagando pra você cuidar dele, não pra você julgar ele e querer ensinar ele. Ele não tá fazendo um curso. Exatamente, ele não tá ali querendo aprender. A maioria até que gosta. Acaba aprendendo porque a gente cuida de um grupo que normalmente se interessa pelo. Sim. Mas daí a gente pode trazer, sei lá, pra um cara que é um cardiologista. O cara não quer saber sobre a placa da carótida dele, ele quer que você cuide dele, mas ele não precisa saber. Colesterol não, se eu troquei minha estatina, isso aí não é ele que tem que saber, né? Exato. E é esclarecer para os pacientes de forma um pouco mais clara e ele entender, porque quando o paciente sai um pouco mais esclarecido, toda consulta, se esclarecer uma vírgulazinha a mais a sua chance dele acertar. Porque o paciente, num primeiro momento, eu acho que ele é um pouco cruel com a gente, porque ele te cobra o resultado. O paciente, ele senta na tua frente e fala assim, mas não deu certo. O que você me prescreveu não funcionou. Porque você... Aí você começa a esmiuçar, você precisa conversar. Normalmente você demora umas 2, 3 consultas. O paciente tem que confiar em você para você conseguir conquistar ele. Exato. Porque dificilmente ele vai entender você na primeira consulta, ainda mais porque às vezes é aquilo, ele não segue o que você falou, então ele não teve o resultado esperado, ele chega ali para te cobrar. Pô, doutor, você fez não deu certo, mas você fez. Isso é quando você vai quebrando. Só que você não pode enfiar os 2 pés no peito dele e falar, você não fez nada, porque daí você não conquistou a relação médico-paciente. E aí, por exemplo, para a galera que vai começar a atender, os colegas que estão fazendo a especialização, estão indo para pós, é exatamente sentir isso e não tentar bater de frente. Porque alguns vêm te testando, alguns pacientes eles vêm querendo te tirar alguma coisa ou transferir a culpa e a responsabilidade para você. E não é que você agiu errado, não é que você conduziu errado. É que o paciente não fez, e a maioria não vai fazer de primeira consulta. E aí é isso, é ganhando a confiança, você fala, mas vamos lá, o que você fez no seu dia a dia? Me conta, o que você fez de café da manhã? Tal coisa. Que hora você está indo treinar? Como é que está o seu treino? Quanto de carga você está levantando em cada exercício? Você tem anotado? Qual é o seu intervalo entre os treinos? Como é que está o seu sono? Você começa a ver que o paciente continua fazendo os mesmos hábitos da gente. E às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo. Né? Então, mas quando você pergunta, ele começa, aí na próxima ele começa a tomar se policiar, né? Ele vai talvez não saber qual carga ele está fazendo, mas ele já lembra o exercício que ele está fazendo. Exato. Na primeira, eu chego lá no peito, eu faço 2. E daí, às vezes é aquilo, o paciente não precisa saber. Às vezes ele acha que está fazendo exercício de peito, está fazendo de ombro, está fazendo de costas. Esse exercício é para quê, doutor? E, por exemplo, a gente tem a planilhazinha lá toda colorida, tudo bonitinho. E a gente escreve em ordem da necessidade de execução dos exercícios. Aí, paciente meu já de 4, 5 anos, assim, doutor, eu não estou fazendo na ordem não, tem problema? Tem. Mas por quê? O que acontece? Aí eu já quebro. Não, porque eu vejo que esse aqui é mais fácil, esse aqui não sei o quê. Falo, olha só, se a academia está muito cheia e você quiser inverter um aparelho para o outro, tudo bem, sem problema nenhum. Mas se você tiver uma academia que é possível de você fazer nessa sequência que eu escrevi, experimenta. Existe um raciocínio. Falei, experimenta porque você vai ver que vai ter um pouco de resultado. Aí ela faz, aí quando ela volta na próxima, assim, agora eu vou te explicar. Quando eu faço assim, porque eu estou trabalhando primeiramente um grupo tal, com multiarticular, depois eu estou indo para monoarticular e eu finalizo com um complemento que você está devendo de músculo, uma panturrilha, por exemplo. Doutor, faz sentido.
Aí ele começa quando começa a entender a adesão do seu Ou às vezes você tem um outro raciocínio também, mas é aquilo, o paciente tem que entender que ele está fazendo algo que não é jogado. Você não jogou ali, faz 5 de peito, 4 de costas e volta que você não de vem. Letrinha ali que você botou em qualquer ordem, senão eu escrevi em ordem alfabética, ia ser mais fácil. Então vamos aproveitar, você é treinador e endocrinologista. Qual que é a relação ali da endócrino com o treino? Cara, é muita coisa, né? Você vê que é recente que a gente descobriu, entre aspas, que o músculo é uma glândula, né? Isso tem que 20 anos, acho que nem isso, né, cara? Tem menos de 20 anos que você descobriu. E quando você vai para a endocrinologia pensando na atividade física, na musculação, você tem toda uma correlação. Por exemplo, a gente sabe que isso já até mais um tempo atrás, mais antigo, que a atividade física ela estimula a produção de alguns hormônios, principalmente testosterona também é favorável. Treinos de pernas de grande volume são favoráveis à produção de testosterona. Mas o inverso também é verdadeiro. Aumento de volume muscular pode fazer que a testosterona sérica fique abaixo, porque fica intracelular. Então, a endócrina... E daí tem aquele paciente que colhe o exame depois de um treino e chega desesperado porque a testo está baixa, mas ele não está sentindo nada. Então, exatamente. Mas você treinou hoje? Eu fiz o treino e fui colher depois. Então, já tem alteração. A CPK, que a gente estava comentando, que é uma enzima que você tem em liberação durante lesão de tecido muscular, que o paciente liga pra gente, o laboratório ligava pra gente, reclamando, né? Eu tenho um site que eu demorei pra enganar, mas e tem um texto meu, um dos primeiros, que falava justamente de aumento de CPK e que não é rabdomiólise, isso até hoje me gera paciente. Esses são pacientes de uma única consulta, mas por um motivo. Eles passam comigo só para explicar, porque o médico dele falou que ele nunca mais podia fazer exercício, porque assim, ele fez uma CPK de 500. CPK, assim, eu que não sou nada, eu já tive um exame que eu fiz de 9.000, mas até onde eu mais vi foi o Ian. O Ian teve uma CPK de, acho que 42 ou 45 mil. O Fleury ligou na casa dele, queria mandar uma ambulância, só que é isso, é falta de conhecimento, porque... isso você vê bastante no curso, a gente esmiuça bastante a parte da CPK e da rabdomiólise, porque a definição do diagnóstico não é pela CPK, é pela mioglobinuria. Então não adianta, você está com a CPK alta. Às vezes você pode nem estar com ela tão alta e o Ian que estava bem lá... Exato. E eu acho que esse é o exame mais comum que está muito trabalho. Até porque, quando o paciente chega com uma CPK alta para você, ele já pesquisou na internet. Sim, e daí ele ligou para ele. Ele já acha que já... E daí vem com a mensagem lá, revisado e confirmado, ou seja, você vai morrer. Aí tem consulta com você hoje, mas ele acordou de manhã, fez um xixi com espuma, fala pronto, agora já era, meu fim está próximo. Ou... bem próximo, o TGO-TGP um pouco aumentado, ele já chega com a filhinha do transplante do fígado. Então... Aí que entra o diferencial do médico estudar... Pro leitor de exame. Exato. Por quê? O paciente ele vai chegar assustado para você. Ele vai chegar com medo para te entender e falar assim, doutor, tá muito alto. Calma, vou te explicar. E aí você tem que ter essa calma e ganhar a confiança do paciente, porque ele acha que você pode estar enrolando ele. Porque muitas vezes você já é a segunda ou terceira opinião dele, porque o médico de confiança da família falou que ele tá ferrado, porque o cara do pronto-socorro... tanto que às vezes eu falo para o paciente, ele vai no, sei lá, torcer um tornozelo, alguma coisa, quando um paciente com volume muscular maior, eu falo, não deixa eu colher esse exame de sangue, senão você tá ferrado, você vai acabar numa UTI aí. Eu vou te contar uma história da época que eu dava plantão no hospital lá em Carapicuíba. Aí eu cheguei para render o plantão com um colega no domingo, aí tinha um cara lá que tava já com alta autorizada. Internação hospitalar autorizada. O pessoal queria me matar esse dia que eu dei. Ele tava com alta, tava com internação hospitalar aprovada já. Aí eu cheguei lá, aí fui conversar com ele pra fazer a admissão e tal. Aí o cara lá deitadinho, 2 litrão de soro no braço. Aí eu conversando com ele, disse, o que foi? O que aconteceu? Não sei o que. Não, porque meu rim tá parando de funcionar e não sei o que. O cara benzão. E o cara benzão, com o braço pra trás, relaxadaço. Tá, mas o que aconteceu? Não, veio o exame meu muito alto, 15 mil você pegar dele. Aí eu só não tinha falado qual que era. Meu exame veio alto, eles vão me internar, eu vou ter que ficar de observação e tal, não sei o quê. Aí fui lá na sala do médico, peguei lá, abri o computador, abri o exame do caboclo, CPK 15 mil. Eu olhei o resto tudo, olhei a creatinina, bem bonitinho e tal, não sei o quê. Cheguei pra ele, o que sem nenhuma queixa, não tinha nada, eu tinha dor na perna. Aí eu, o que você fez esses dias? Era num domingo de manhã. Maratona. Tipo esse, ele... Como assim? Falei, você fez algum exercício? Mas ele, doutor, comprei uma bicicleta na sexta. Sábado eu pedalei 100 quilômetros.
Aí eu Não tinha falei assim, falante. tá sentindo alguma coisa? Como é que tá a cor do xixi? Aí eu perguntei as coisas, peguei o exame de urina dele, nada. Falei, pode ir embora. Ele, hã? Falei, pode ir embora, vai pra casa. A pessoa, não, já tá com a internação, já tá com a admissão feita. Eu falei, não, isso aí é CPK de treino, pode ir embora pra casa. Ele, sério, doutor? Eu falei assim, vai embora, pega leve na próxima, não precisa lá 100 km. A bicicleta vai durar o resto da sua vida, pode pedalar de pouquinho em pouquinho. Mas e assim, se você não ganha a confiança do paciente, ele vai virar paciente de uma consulta com você. E provavelmente a equipe médica ao redor ficou te julgando ali, porque é isso. Sim. Você tá dando. Sim, mas tá aí ele dando sabia alta. que eu era endócrino, sabia que eu era da medicina do esporte. Ele, não, tá bom, você tá liberando, pode liberar. Eu tive que fazer um relatório lá, preenchi um monte de papelada, mas liberei o cara. Falei, vai ficar internado numa UTI, UTI do hospital pequena, cheia, aí chega uma senhora infartando, já era. Você vai sem ocupar a vaga. vaga, você vai deixar um cara lá correndo risco de uma infecção, sei lá. Exato, aquela UTI compartilhada ainda. Aí eu falei, não, pode ir embora, só não pedala essa semana, dá uma acalmada aí, ó, semana que vem vai devagar, cara, não sai pedalando 100 km não, que você não vai resolver tudo num dia. E não precisa dos 100 km nunca tendo pedalado, né? Que acontece muito isso. O cara era obeso e resolveu pedalar. Mas também o contrário existe, né? Tinha um colega, um plantonista, fazia plantão com a Ana, que ele é um cara que devia ter alguma coisa, ele foi investigar depois, porque qualquer atividade que ele fazia, ele tinha rápido, mas ele tinha rápido mesmo, assim, ele estourava CPK, xixi, Coca-Cola, ele tinha que ser internado e assim, fiz meia hora de esteira, ficava daí precisava investigar, mas é aquilo, a gente não pode ridicularizar um diagnóstico, mas também não dá para banalizar, né? A gente entendeu um caso raríssimo, um garoto que ele não tinha receptor de GLUT4, um negócio desse assim, e aí ele não tinha pegado voo. O CPK dele estourava porque eu não sei se tentava musculatura. Não tinha como fazer estoque de glicogênio para o menino. Ele era uma doença muito rara. A CPK dele sozinho de repouso era tipo 2.000. Fácil. Tanto que a gente foi fazendo hidratação. Era um caso complicado. Mas foi antes da pandemia, inclusive. Quando assim que a gente saiu do Brooklyn. Era um caso mais complexo. Mas isso de interpretação de exames laboratoriais, eu acho que é um ponto muito importante para você que está indo para a área de esporte, né? Igual você citou da creatinina. A gente tem um outro exame que a gente consegue avaliar a função renal, que é a cistatina C, que A gente conhece. e o convênio não cobre. Aí você sai no relatório para poder falar e explicar que ela não é sensível à massa muscular, atividade física e consumo de creatina. Então, essa parte laboratorial acho que é a parte mais complexa, principalmente quando a gente fala em valores de referência, né? E isso eu explico para os pacientes, até para eles poderem entender. Quando você pega o valor de referência, você está usando aquela curva de Gauss. 95% e normalmente é de homem, 1,70m, 70 quilos, ou seja, eu e você a gente já tá fora, já tá ferrado. Não, e 48% da população já é obesa. Então já tá fora dessa curva. Porque ele tá E daí você pega outro extremo, pega um cara extremamente treinado, extremamente musculoso, ele vai ter números diferentes, ele pode ter alguma coisa assim, mas você não pode achar que todo mundo tem alguma coisa, e daí cria-se o preconceito com o bombadão. Tá vendo? Ele toma whey, ó a creatinina dele, ó o TJ estourado. Por quê? Porque ele tá com câncer no fígado. E você também, assim, valor de referência serve pra gente dar alguns diagnósticos, é óbvio. Você também não vai falar, vai rasgar a referência. Falar, não, agora eu criei minha referência. Não, então, mas você tem que ter uma adaptação dentro de uma realidade que se justifique e se sustente. Exatamente, dentro do que você está atendendo. É aquilo que a gente falou do paciente com um exame normal e sintoma claro de hipogonadismo. Você precisa tratar ele porque ele está sintomático. Ah, não, mas o exame dele está normal. Se eu tratar, a sociedade caça meu... Então, é isso que eu falo. Você não trata um número, você trata um indivíduo. E se você está tratando um indivíduo, você tem que, primeiro de tudo, foca nas queixas dele. Tanto que lá na clínica, eu aprendi com o Paulo, a gente olha o exame junto com o paciente. Não, e por isso que eu começo essa aula, em todos os cursos que eu já dei essa aula, o exame é um exame complementar. Então uma coisa que eu critico muito, e não façam isso, é pedir exame antes da consulta. Porque tem muita clínica que você liga para marcar, você já recebe o exame de consulta, e daí muitas vezes você vai receber um paciente, ele vem às vezes com uma alteração que você não sabe por quê, e às vezes você corrigindo alguma coisinha na rotina dele, aquele exame dali 2 meses, que é quando ele tem que fazer, quando ele vai voltar com você no retorno, já corrigiu e você não precisa tratar nada. Então assim, o exame ele é complementar. Complementar é o quê? Há uma anamnese, um exame físico e uma queixa do paciente. Se ele não tem uma queixa, a gente volta de novo na testosterona mais pro outro lado. O cara lá com a testo de 280 sem nenhuma queixa, ativo, ganhando massa muscular, libido normal, você vai tratar por quê? Como a gente já pega muita complicação, a gente pede esse exame laboratorial antes da consulta do paciente, mas a gente só olha com o paciente e depois de sentar e conversar com o paciente. Depois de entender o que está acontecendo. Então vamos lá,
primeira consulta de um paciente. Primeira coisa, sento, vai, como é que eu te ajudo? O que você tá? Como é que tá isso? Como é que tá? Você vai esmiuçando, vai tirando as informações do paciente. Beleza, agora vamos ver o seu exame. A gente inclui junto com o paciente. Até porque você pede um exame desnecessário para um paciente, como eu já vi vários nutrólogos da vida que pedem 100 exames. Né, todos os marcadores tumorais lá, que é aquilo. Não me acho melhor que ninguém, mas eu sou um cara razoavelmente estudado e tem muita coisa que eu não sei para quem serve. E daí doutor, esse exame aqui, pergunta para quem pediu. Não, eu acho que marcador tumoral ainda é aceitável. Mas, pô, paciente pedindo tudo que é estênio, todos os minerais, tudo, alumínio e não sei o que. Outro dia eu atendi uma paciente também, fiquei 2 horas falando com ela assim, filha, não tem porquê, você não trabalha nem na CSN, na Companhia Siderúrgica Nacional, e nem numa mineradora, você não tem que ficar pedindo isso, mercúrio, manganês, turquestênico e não sei o que. Eu falei, não tem porquê, não é exame necessário, não vai fazer diferença na sua vida qual é o valor que ele vai estar. E aí, a gente sempre pede um bem pequenininho, até porque, por exemplo, se você pede um exame e ele vem alterado, e aí? O que você faz? Exatamente. Não precisa tratar. Vem lá, manganês com 2 pontinhos abaixo do valor de referência. E aí, o que eu faço agora? Vamos fazer uma fórmula de manganês. Lamber. Mas é isso também, é o que eu sempre falo, quando a gente ensina alguma coisa, a gente também não pode trabalhar no campo da hipocrisia. Não dá para você fazer um pedido específico de exame de sangue para cada paciente, eliminando item por item. Você vai ter pedidos padronizados ali, mas dentro de uma esfera de um diagnóstico que você faça. Então, o que o Bernardo está tentando falar aqui não peça aquele exame de 72 folhas para todo mundo. Talvez algum paciente precise desse, mas o arroz com feijão já serve para todo mundo. E você vai arrumar problema para você, né? Se você pede um desses aí, vem um exame alterado que você não sabe o que faz. E daí você não faz nada. E daí acontece alguma coisa com o paciente, tinha que Tinha um examezinho. E seja de marcador tumoral. E marcador tumoral dá falso positivo. No caso dá bastante falso positivo, dependendo de como é que tá a história do paciente, rotina do paciente, enfim. Então, você vai pedir, se você tem suspeita, peça, manda bala. Isso é legal, para você interpretar e saber o que você está fazendo. Agora, se você não tem conhecimento técnico, se você não tem conhecimento terapêutico, você vai pedir um exame ali que não vai te levar a fazer nenhum tipo de conduta, você está queimando teu filme. Então, e de novo, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber aquilo que você está fazendo. Então, você não precisa saber que como o libidênio vai fazer no organismo do paciente se você não vai trabalhar com aquilo. Mas saiba aquilo que você está... uma coisa que eu lembro quando eu comecei meu internato, 5º ano, um cara que tinha acabado de se formar, era R1 de clínica, eu comecei na clínica, ele falou... Você quer aprender medicina? A partir de hoje que você está no internato, tudo que você for escrever, seja uma prescrição, uma evolução, entenda por que você está escrevendo. Então, se você está prescrevendo, ele deu esse exemplo, uma dipirona de 6 em 6 horas, por que você está prescrevendo a dipirona e por que de 6 em 6 horas? Então, tudo que você vai fazer, saiba por que você está fazendo, porque aquilo, o paciente ele não tem obrigação de saber, e se ele te perguntar e você enrolar ele, aí fica feio para você. Fica feio. E... pegando esse gancho seu aí, isso a gente vê muito quando tem prescrição de esteroides, né, cara? Eu vejo muito colega médico que não estuda sobre prescrição de esteroide e acaba repetindo o que você ouve na academia, cara. Então, assim, não, oxandrolona para homem é 20, 60 miligramas. Para mulher 10, subindo 20, escalona, faz pirâmide e depois desce. Você fala, caralho, eu ouvia isso quando eu treinava, ainda nem era professor de educação. E esse capítulo de esteroide daria pra gente fazer um episódio inteiro. E só para deixar bem claro, assim, independente de sociedades e recomendações, eu falo por mim, eu não sou um cara que condeno ou acho errado o uso visando estética, mas é o que eu sempre falo para meus pacientes, não sei como você conduz isso. O esteroide não é para quem quer, é para quem merece. Então vai chegar num momento que, dependendo do objetivo do paciente, talvez, independente do que as sociedades e o povo chato fale, talvez para ele vai ser beneficiado do mesmo jeito que talvez em algum momento um paciente vai ser beneficiado de uma lipoaspiração, que o risco dele morrer é enorme, mas para aquele paciente faz sentido o custo-benefício. Então assim, não sou contra, não é errado você usar uma medicação visando um benefício, mas não dá para banalizar e sair prescrevendo para todo mundo, que é o que tem sido feito e é o que tem acontecido com essa prostituição que virou de esteroide e com médico, e é isso, né? Eu vejo médicos prescrevendo, não dá nem para colocar nessa palavra, mas medicamento underground, cara. Compra com fulano. Tipo, o médico já teve contato de
essas empresas me procurou para fazer parceria com o consultório, ou seja, o negócio está tão escrachado que tem clínicas fazendo parceria com venda de esteroide e que não deixa de ser um crime, porque a venda de esteroide underground entra como tráfico, entra como... Então, assim... Sim, e assim, você não sabe o que você está usando, né? Você está prescrevendo um esteroide underground. Quem te garante que tem ali dentro, cara? Ah, não, mas tem o QR Code. Só escanear o QR Code, tem lá o validador, tá tudo bonitinho. Então, quem te garante? Cara, e o seu CRM custou caro. Não tô falando caro um valor de preço também, né? Custou um tempo, Foi o que você falou no começo. A medicina, ela te toma muita coisa. Sim. Ela te toma a sua liberdade, ela te toma noites, ela te toma a sua família, ela te toma amigos, ela te toma... Sua vida social, praticamente, ela é anulada pela medicina se você for um bom médico se dedicar a ela. Né? Porque tem a galera da vida social que hoje tá no internet da vida, né? 10 anos de formado. Isso eu não posso me julgar muito, que eu levei o meu no passado na internet, mas assim, é muito pontual. Então, mas é raro. Então, assim, a medicina, ela custa caro. E não é financeiro. O financeiro acho que até é o menos caro, para te falar a verdade, do resto que ela te toma e das obrigações e responsabilidades que o médico tem. Então, custa caro para você prescrever um esteroide anabolizante underground. Mesmo porque a gente está numa sociedade que, infelizmente, condena o médico muito fácil. O médico é culpado de muita coisa. Qualquer coisa, você não tem defesa, né? Você é culpado de qualquer prescrição de pirona. O paciente era alérgico, teve uma reação e não sabia, a culpa é tua. Então, a gente é muito frágil. A gente é o prego que se destaca. Então, a martelada vem sempre em cima da gente. E ultimamente tem se destacado só um pouquinho, né? Porque ainda existe aquela... mística, que é não médica, o cara de boa vida, que ganha muito dinheiro e trabalha pouco e trata mal as pessoas, né? Eu não sei esse médico aí não. Mas, e aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque o médico, ele precisa estudar, ele não pode ser um papagaio que repete o que ele aprendeu num curso de final de semana. A gente vê muito isso, protocolo de emagrecimento. Aí você vê, cara, a gente lá, vou trazer para nossa clínica, a gente é uma clínica hoje que trata muita complicação. E tem muita gente que traz, eu tava tomando tal coisa, me mostra. Eu tava tomando tal coisa. Cara, eu sei quem é a pessoa pela conduta. Quem é o colega que tá prescrevendo pela conduta, porque é igual para todo mundo. Esse cara que foi lá hoje, que tomou testosterona, GH, oxandrolona e tudo mais, ele falou que o amigo dele foi 2 semanas depois, era a mesma. Não, eu te dou um outro exemplo. Eu e a Ana lá no consultório, a gente faz um programa com os atletas da Santa Casa, né, que é a faculdade que a gente fez, e a gente faz o acompanhamento com eles, orientação, principalmente dieta, treino. A gente sabe, universitário é uma bagunça, então você melhora ali a dieta e treino e já melhora a performance absurda. E daí teve 2 fulaninhos que eram da equipe de natação, e assim, biotipos totalmente opostos, né? Um era um cara muito magro, muito alto, outro cara mais baixinho, mais troncudinho, um pouco mais gordinho. E eles não ficaram muito satisfeitos com a minha conduta, que era melhorar alimento e treino. E eles foram num outro cara lá, que é da mesma faculdade, mas tinha umas condutas um pouco. Eles foram separados e saíram exatamente com a mesma prescrição de hormônio para os dois, na mesma quantidade de 2 pessoas totalmente diferentes. Então, assim, e a gente não está falando de dose de antibiótico, que é igual para todo mundo, né? É uma medicação... Então, é isso que... Depende de peso, depende de sono, depende de volume de treino. E aí é o que eu falo, o médico, ele tem que saber isso, ele tem que estudar, ele tem que trazer, tipo assim, não, peraí, quanto que de oxandrolona prescrevo para uma mulher de 50 quilos? 10 miligramas? Você estourou a mulher, ela vai voltar reclamando que você tá com acne, queda de cabelo, o DHT dela explodiu. Fala, não, peraí, então, como é que é uma prescrição terapêutica de oxandrolona? Quando que eu uso uma testosterona? E aí quando você fala que, não sou contra a prescrição de hormônios via estética, cara, eu também não sou, mas eu uso a mesma frase que você. O paciente tem que merecer. Sim. Ele tem que estar com tudo bem estruturado. Então, porque senão ele entra naquela... eu falo, ele queima uma etapa. Então talvez ele conseguiria chegar onde ele vai chegar ali com o esteroide, se usar o esteroide cedo, mas ele não vai passar dali. Se ele chegar ali fazendo tudo certinho, com o esteroide, talvez ele consiga ir além daquilo. Exatamente. E tem gente que chega lá, a gente vai conduzindo, tentando levar ele ao topo de performance dele, aí ele dá uma sumidinha, o esteroide, ele volta, cara... sumi porque eu fui fazer um ciclo com um amigo, tomei tanto, não sei o que, não vi diferença nenhuma, nunca assim, então. Eu sempre falo que tomar esteroide é uma das coisas mais decepcionantes do mundo. Porque você toma achando que você vai virar o bodybuilder em um mês, né? Não acontece nada, você fala, onde eu amarrei? Exatamente, fora os efeitos adversos, dependendo da dose que você erra. E aí, quando você faz esses ajustes, porque você vai ver, a conduta de uma durateston é 1 a cada 18 dias, mais ou menos, 15, 18 dias, dependendo. O deposteron é 1 a cada 20 e poucos, porque a minha vida são 18 dias, se eu não me engano. Então,
Ah, não, 1 por semana, 2 por semana. Você tá repetindo o que o coachzinho da academia. Não, e quando ele fala, não é que você toma 1 ml. Ele não sabe nem o que tá. Então, 1 ml, 1 ml de quê, né? E, de novo, na nossa pós, a gente fala de esteroide, a gente fala de dosagens de esteroide visando performance, mas é aquilo, é tudo muito bem conceituado e muito bem estudado, porque não é errado você trabalhar com isso, porque não pode você trabalhar de forma errada. Exatamente. E quando entra na parte da prescrição para estética, eu abro super o jogo com o paciente, que eu acho que você ser sincero com o seu paciente é onde você ganha ele de fato, e ele ganha a confiança sua. E às vezes ele até desiste do que ele queria fazer, ou ele vai fazer, mas muito mais consciente e temeroso, respeitando o que você está orientando. E eu explico, olha, você vai ter possíveis efeitos bons, você vai ter esses efeitos colaterais, tudo bem? E assim, eu abro o jogo, porque a gente não está fazendo, não é terapêutico, é para mais estético. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que teve câncer, tomou de testículo, tirou os dois, preciso te dar testosterona. Não tem o que fazer, vou te dar uma testosterona, não tem negociação. Tá? Tem um paciente com hipogonadismo primário, já tentei, não respondeu, ó, vou precisar dar testosterona. Fiquei 2 anos tentando estimular, eixo, respondia pouco, caía, era voo de galinha, né? Subia um pouquinho, mas depois caía. Entrei com testosterona para ele agora, semana passada. Ele, pô, não vi a hora que você me dava assim, mas eu vou esgotar minhas possibilidades antes de te dar uma testosterona de fato. Mas é terapêutico, então eu vou te dar porque é terapêutico, não tem conversa. Mas quando entra na estética, eu falo para o paciente, ó, vou te dar, você pode ter esses benefícios e esses prejuízos. Tudo bem. Por que eu falo tudo bem? Porque é estético, não estou tratando, ele está buscando para melhorar níveis estéticos. E quando você abre isso para o paciente, eu acho que ele confia mais em você e fala, pensando bem, não quero. Porque ele já está num nível legal, o físico está legal. Eu tenho uma porrada de paciente com físico muito legal. Que acaba desistindo. Que eu já cheguei, e eles entram pra gente querendo, a gente, tá bom, eu vou te prescrever, mas antes você vai fazer tudo isso aqui. E o paciente segue, Eu tenho que ele tem um físico espetacular, 9% de gordura, um volume de peitoral muito maneiro, um físico muito bonito. Eu cheguei pra ele e falei assim, Rodrigo, quer usar uma texto? Dá pra gente fazer assim, é isso, você pode sentir isso, pode ter prejuízo assim. Aí, cara, não quero não. Tô bem pra caramba já. E ele era um cara que queria antes. Chegou pra querer, porque ele chegou gordinho pra mim, e ele secou a chegar a 9% de gordura. Então ele chegou e falou assim, e assim, você jogar nessa franqueza, o paciente também devolve a franqueza pra você. Ele devolve a sinceridade. Cara, não quero não. Tô com medo, acho que não vale a pena, acho que não compensa. Pô, tô bem, cheguei onde eu queria. Então, você trabalhar nessa troca com o paciente, na sinceridade, eu acho que você tem muito mais a confiança do paciente e a segurança de uma prescrição segura. Né? De tipo, não sei o que eu tô fazendo, não tô fazendo merda, aí volta naquilo que a gente falou. Não entrar na ansiedade. Porque se é um paciente, tipo assim, pô, vambora, vou te dar, vamos lá, não sei o quê, vou prender esse paciente para ele ser meu paciente para sempre. Ou ele vai ter resultado, eu vou postar na internet o resultado do meu paciente. Então, não, eu falei, não, tá bom, vamos lá. E ele acompanha comigo já há 4 anos, 3 anos. Então, você vai dando a confiança e ele hoje fala, cara, tô bem, tô tranquilo, pô, vou começar a correr maratona e tal. E vambora, cara, vamos começar a continuar trabalhando. Então, existem pacientes e pacientes, existem casos e casos, mas o médico ele tem que saber as opções de estratégias terapêuticas. Não adianta ficar só seguindo o curso de final de semana que a gente vem falando. Faz um implante desse, faz o soro desse, coloca esse hormônio e funciona para você, funciona para mim, funciona para você que está vendo aí nosso podcast e não funciona, né? Ou funciona por um período curto de tempo, que é o que a gente mais observa. Dá 6 meses ali, começa a dar uma positiva. Mais folgada. Bom, quando a gente fica conversando com amigo, se deixar a gente fica 5 horas falando. O tempo voa. Mas a ideia aqui é um bate-papo, de girar mais ou menos em torno de 1 hora. Vamos trazer sempre os professores aqui do curso para conversar, tanto sobre a medicina esportiva, quanto sobre coisas da individualidade de cada um, da expertise de cada um e lógico, da área que ele ensina. Então, B, para a gente encerrar aqui, qual que é a mensagem que você passa ali como professor, que trouxe o módulo de endocrinologia para pós-graduação, o que o pessoal pode esperar das suas aulas, como elas vão ser úteis para a formação, e uma mensagem final para os alunos aí. Bom, espera das minhas aulas é esse bate-papo. Eu gosto de trocar muito. Eu dei uma aula pro pessoal da nutrição tem 1 mês, eu acho, mais ou menos, eu dei uma aula para nutrição, de interpretação de exames laboratoriais para nutricionistas, e foi uma troca muito boa. Então, eu gosto muito de trocar com o aluno, a gente traz informações, porque a prática médica, a prática clínica, ela vem com o tempo, e a gente que não tem, as dúvidas são gigantescas. Então, eu faço essa troca pelo período de experiência que eu já tenho de consultório e tudo, então eu trago muitas das informações,
a gente sempre se baseia em artigos científicos, em prática clínica, a gente traz casos clínicos, o pessoal da nutrição, eu comecei a aula com um caso clínico que foi muito legal. Aí eu falei, ó, só vou começar o caso clínico, guarda esse caso clínico, vamos desenrolar a aula de exames laboratoriais, no final eu quero saber qual vai ser a conduta de vocês. E a galera trocando, achando o máximo lá, se entrava com carboidrato, ou era gordura. E eu tento trazer muito isso, da rotina que eu vivo, que eu acho que é legal, porque eu consigo trazer um pouco de experiência, mas a experiência a gente só adquire vivendo, né? Mas você ter, eu lembrei da aula do Bernardo, eu tô com um paciente aqui, que, um paciente que, ele falou uma coisa parecida com isso, acho que dá para fazer assim. Então a prática clínica que eu tento trazer é isso, essa troca de informações mais leve, essa ausência de termos técnicos na medida do possível. E a frase que eu trago é do livro que eu estou lendo agora, chama Kybalion, não sei se você já leu esse livro, Os Três Iniciados, fala sobre evolução. E a gente veio para essa vida, para esse planeta, para evoluir. A gente nasce ignorante, a gente não consegue ficar vivo um dia sem depender de alguém, nem de nada. E o nosso papel principal é evoluir. Mas a evolução ela também passa por cuidar do próximo. E a gente escolheu a medicina, a nutrição, a educação física, não para evoluir só a gente, mas para cuidar do próximo, porque o outro tem um pouco de evolução associada. Ou que tenha em você uma referência para que consiga evoluir. Ah, não, meu médico é bom, meu médico cuida de mim, ele me dá atenção. Então eu acho que a frase que fica é essa. A gente tem que evoluir, a gente tem que cuidar dos nossos próximos, nossos iguais. E onde que o pessoal te encontra? Na internet, redes sociais? Galera, meu Instagram é @BernardoPalmer, tá? E também me encontro no podcast dos Careca Cast, toda quinta-feira às 19 horas no canal do Paulo, tá? Eu e o outro careca, que é o Heraldo, a gente troca informações lá. O podcast da gente é muito mais sobre perguntas e respostas. Então é um podcast ao vivo que a gente fica respondendo as perguntas que aparecem no chat ou no Instagram e a gente fica nessa troca. Que acaba sendo recorrente, as mesmas que a gente vê no consultório, né? O dia a dia de todo mundo. Mas é uma pessoa que não tem acesso, que não tem condição. Então é muito legal que vocês fazem. Quebra um pouquinho essas informações jogadas de internet, esses blogueiros que trazem coisas que não tem o que falar e cria alguma informação falsa. Então a gente traz muito essa informação para a galera leiga, um público em geral. Beleza. Obrigado. Precisando aí, eu te chamo de novo. Chama mesmo. Pessoal, obrigado aí pela paciência de vocês, pela atenção. Quem for aluno do curso, tanto eu quanto o Bernardo, quanto todos os outros professores, a gente está sempre à disposição de vocês. Quem não for, é aquilo. Eu sou suspeito para falar porque eu sou o cara que organizou, mas da forma que a gente entregou esse curso, eu não conheço nenhum outro curso que tenha essa estrutura e a qualidade da informação e a forma como a gente entrega essa informação. Então, várias informações sobre o curso vocês têm nas redes sociais da Plenitude, no site da Plenitude. Quem quiser me procurar nas redes sociais, meu Instagram é @rs_martinez ou coloca lá Rodrigo Martinez, tanto no Instagram quanto no YouTube é fácil de me achar. A gente se vê provavelmente mês que vem com outro convidado, se não aparecer ninguém eu trago o Bernardo de novo. Estou de volta aí, ó. E mais uma vez obrigado pela Plenitude, tanto pela oportunidade de criar esse curso, que eu me dediquei bastante, achei que ficou bem interessante, mas também da gente trazer espaço aqui para não só falar para quem é médico, quem é aluno, mas acho que isso, tudo que a gente conversou aqui acaba sendo importante para todos os outros profissionais de saúde e para pessoas que se interessem pelo tema. Beleza, pessoal? Obrigado. Então a gente se fala aí. Até uma próxima. Até a próxima. Valeu, gente.